Estamos hoje celebrando o 29º domingo do tempo comum. E durante este mês de outubro, dedicado às missões, a Igreja dedica este domingo para celebrar o Dia Mundial das Missões. Através das pontifícias obras missionárias e por meio da Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Missionária, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, quis nos apresentar este ano a temática da missão como vida. A vida é missão. E aquela expressão da profecia de Isaías: eis-me aqui, envia-me. De fato, nós devemos compreender a vida como esta missão. Uma missão que deve dar testemunho da verdade do Evangelho por todos os lugares onde nós estamos. Afinal, foi esta a missão que nós recebemos no batismo. O batismo nos torna missionários, nos torna participantes da vida divina e, portanto, somos chamados a testemunhar a vida de Deus pelo mundo afora. São tantos irmãos e irmãs, missionários e missionárias espalhados em todo o mundo, sobretudo naqueles lugares mais desafiadores. A missão de gentes, pessoas que se disponibilizam em todo o mundo a levar a mensagem do Evangelho de Cristo. Não só a missão no campo do anúncio do Evangelho, mas também esta missão humanitária que leva a dignidade, leva a vida, leva ajuda, solidariedade para as pessoas. Então hoje, neste domingo, é dia de nós elevarmos uma fervorosa oração a Deus para que a obra missionária espalhada no mundo inteiro possa produzir abundantes frutos para a glória de Deus e para o bem de todos aqueles que são atingidos pela tarefa missionária. Afinal, a Igreja existe para isso. Está no seu DNA ser missionária. Assim nos dizia São João Paulo II naquela encíclica missionária, naquele documento missionário Redemptoris Missio, a missão do Redentor no mundo, dizendo que a Igreja é por natureza missionária, porque a missão faz parte do DNA da Igreja. E também, como assim nos ensinava o grande São Paulo VI, dizendo que a Igreja existe para evangelizar. A missão primordial da Igreja é anunciar o Evangelho. E anunciando o Evangelho, a Igreja anuncia o reinado de Deus, o poderio de Deus. Deus que reina sobre todas as nações e por isso Ele está sentado no seu trono de glória para reger com amor o mundo. Muitas vezes o mundo até decaído pelo pecado. Pois bem, queridos e queridas de Deus, o Evangelho que nós acabamos de ouvir nos apresenta aquela célebre frase de Jesus e que muitas vezes até se tornou uma linguagem popular. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. De fato, meus queridos e queridas, Jesus, ele está cercado de grupos, os fariseus e algumas pessoas que são partidárias de Herodes, os herodianos. E esses grupos, eles
se dirigem a Jesus para apanhá-lo em alguma palavra, para apanhá-lo em contradição, e por isso eles lançam a Jesus um desafio, uma pergunta. Primeiro, eles fazem um elogio a Jesus. Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro. E nós sabemos ainda que, de fato, tu ensinas o caminho de Deus. Depois, ainda continuam os elogios a Jesus, tu não te deixas influenciar pela opinião dos outros, porque tu não julgas os homens pelas aparências. Primeiro um elogio, e depois, em seguida, eles lançam a pergunta com a intenção maldosa de apanhar Jesus em alguma palavra ou em contradição. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Me parece, meus queridos e queridas, para nós compreendermos esta pergunta e a resposta dada por Jesus, é necessário olhar o contexto em que este episódio do Evangelho aconteceu. Esta questão apresentada a Jesus é uma questão bastante delicada, porque essa situação diz respeito à obrigação de pagar os tributos ao imperador de Roma. As províncias romanas, elas pagavam o tributo, uma quantia estipulada por Roma, e que todos os habitantes do império, com exceção das crianças e dos idosos, deveriam pagar. Um tributo estabelecido pelo governo central de Roma. Mas esse tributo era considerado um sinal de rejeição a Roma, se não pagar este tributo. A Palestina, no tempo de Jesus, estava sob o domínio do Império Romano. E a moeda que circulava era a moeda romana. E nesta moeda romana havia a imagem do imperador. E esse imperador, cuja imagem estava impressa na moeda romana, qualificava o imperador como o Augusto, o Grande, o Pontífice Máximo. E ainda qualificava o imperador como o Deus. Ele era qualificado como divius, ele é divino, ele é Deus. Assim se concebia através da impressão que estava na moeda. E isto tudo era intolerável para os judeus de consciência reta. Eles não podiam de maneira alguma aceitar esses atributos e tudo isso que era devido ao imperador romano. Em outras palavras, meus queridos e queridas, a pergunta que colocaram para Jesus era, portanto, esta: é lícito pactuar com esse sistema gerador de opressão e de injustiça? É lícito compactuar com este sistema corrupto que cobra pesados impostos à população? Os partidários de Herodes e os saduceus, a alta aristocracia sacerdotal
estavam perfeitamente de acordo com o tributo, porque eles aceitavam naturalmente a sujeição ao Império Romano. Por isso, os partidários da dinastia de Herodes eram expressamente escolhidos para que fossem transmitir às autoridades romanas a declaração hostil a César, que como esperavam que Jesus pronunciasse. Então vejam como essa era uma armadilha de cunho político que armaram para Jesus. As tramas políticas, porque Jesus, ele destoava, o pensamento de Jesus destoava daquela mentalidade da sociedade da época. E por isso eles queriam que Jesus fosse hostil a César, que Jesus falasse mal de César, que Jesus criticasse a atitude do império, do imperador. Mas Jesus, ele é esperto, espertíssimo. Muitas vezes ele até chamou a atenção dos discípulos, dizendo: os filhos das trevas são mais astutos do que o filho da luz, para dizer: preste atenção, ficai atentos, porque podem querer armar algum tipo de armadilha para vocês. Com essa declaração, pensando que Jesus ia fazer uma declaração hostil a César, eles esperavam isso. Os movimentos revolucionários, no entanto, estavam frontalmente contra, porque eles consideravam o imperador um usurpador do poder. Os fariseus, embora não aceitando o tributo, tinham uma posição meio que intermediária e não propunham uma solução violenta para a questão. Mas Jesus, ele é sincero. E porque ele é sincero, Jesus ensina o caminho de Deus segundo a verdade, sem se preocupar com ninguém. Ele mesmo é aquele caminho de Deus que somos chamados a percorrer. Se Jesus viesse a pronunciar a favor do pagamento do tributo, ele seria acusado. Ele seria acusado de estar contra o povo, ou ele estaria sendo contrário àquilo que ele ensinava. Ele estaria sendo acusado de defender o usurpador do poder que pertencia a Deus, porque se chamavam a César de Augusto, de Deus. Então César estava usurpando o poder de Deus, e por isso Jesus, se ele se declarasse a favor de César, Jesus seria acusado de um revolucionário, de um inimigo da ordem romana, e ele estaria contra o poder de Roma. No entanto, meus queridos e queridas, Jesus não se deixa amarrar por nenhum dos lados da questão polêmica, que está fundada em situações políticas pequenas diante da grandeza do reino de Deus. Jesus então pediu aos seus ouvintes que lhe mostrassem uma das moedas do imposto. E eles então apresentaram para Jesus a moeda de 1 denário, justamente onde estava a figura do imperador com os seus títulos de honra. E Jesus então pergunta: de quem é a imagem que está e a inscrição que está aqui? Perguntou Jesus e eles responderam: de César. Por isso Jesus vai dizer então: dai, pois, a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus. Com esta afirmação, certamente, Jesus quis sugerir que o homem não pode nem deve eximir-se das suas obrigações para com a sociedade em que está integrado. Nós precisamos pagar o imposto para o bem comum. Deveria ser para o bem comum, certamente. O imposto que nós pagamos deveria ser para termos estradas melhores, asfaltadas, deveria para termos postos de saúde equipados, para atender a população quando ela necessita. O imposto deveria ser utilizado para termos uma educação de qualidade, para que o homem do campo tivesse possibilidades, qualidade no escoamento do seu produto. Ou seja, o imposto deveria ser aplicado para o bem comum, e Jesus não é contrário a isso. O que Jesus é contrário é um poder que vai usurpando a dignidade humana. É um poder que vai corrompendo e, por isso, vai provocando mal-estar na sociedade. Vai provocando corrupção desmedida. Jesus é contrário a um imposto que não gera bem comum no meio das pessoas. Ele não é contrário de que a gente assuma as nossas responsabilidades de sermos um cidadão exemplar para contribuir com o bem da sociedade. Por isso, a isso aqui chama-se: dai a César o que é de César. No entanto, para Jesus o mais importante é que o homem reconheça a Deus como seu único Senhor. Ora, as moedas romanas têm a imagem de César, e, portanto, que sejam dadas a César aquilo que lhe pertence. O homem, no entanto, não tem em si a imagem de César. A imagem que nós carregamos em nós é a imagem de Deus, porque, como nós lemos no livro do Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Portanto, o homem pertence somente a Deus, deve entregar-se a Ele, deve reconhecer a Deus como o seu único Senhor. E Jesus vai além da questão que lhe puseram. Ele coloca justamente este valor da vida humana. Se nós trazemos impressa em nós a imagem e semelhança de Deus, então desta forma nós pertencemos a Deus. E por isso tudo aquilo que pertence a Deus deve ser devolvido a Ele. Nós devemos, irmãos e irmãs, como cristãos que somos, aprender todas essas coisas de Jesus, que nos ensina o caminho de Deus, conforme os próprios fariseus reconheceram isso em Jesus, embora diante de uma trama contra ele. A primeira leitura, tirada da profecia de Isaías, vai dizer que Deus é um só e único, e que não existem outros deuses fora do Senhor. Isso Jesus quis deixar claro nesta polêmica com os fariseus e os herodianos. Por isso, o homem deve olhar para Deus, porque Ele o criou à sua imagem e semelhança, e por isso nós trazemos em nós as marcas de Deus. Por isso, cada homem é chamado a uma relação pessoal com o seu Criador. Depois, a segunda leitura reitera
Tudo isso que nós estamos a dizer é Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, lembra que antes de tudo, antes de sermos chamados a dar graças a Deus, porque Ele é o único Senhor da nossa existência. É próprio, queridos irmãos e irmãs, do anúncio da evangelização, esse anúncio de que o Senhor é bondoso, de que o Senhor é nosso Rei, de que o Senhor é dono da nossa vida. Por isso, São Paulo vai escrever dizendo: por tudo isso, nós damos graças a Deus, lembrando sem cessar de vós nas nossas orações, para que vocês não se desviem do caminho do Senhor, mas pelo contrário, tenha com Ele esta relação de proximidade. Por fim, queridos irmãos e irmãs, dar a Deus o que é de Deus significa abrir-se à sua vontade, dedicar a Ele toda a nossa vida, cooperar para que o seu reino de misericórdia e de amor e de paz seja implantado no mundo. A criatura não pode pertencer a ninguém, mas somente a Deus, que é o seu Criador. Por isso, a Ele, como fazem os santos, seja dado a glória, o louvor, a honra e a majestade para sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Creio em